Olá, nono ano, bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós trataremos sobre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Vamos lá? Antes de iniciar, vamos rever alguns conceitos. O predicado é a parte da oração em que se concentra tudo aquilo que se diz a respeito do sujeito, Vocês são lembrados. Os predicados, eles podem ser nominal, verbal e verbo nominal, O predicado nominal é aquele que não possui verbo de ação, O verbo, ele é de ligação e possui ainda o predicativo do sujeito, Que traz uma informação a respeito do sujeito. O predicado verbal é aquele que possui como núcleo um verbo, um verbo de ação. E o predicado verbo nominal, ele possui dois núcleos, O verbo de ação mais um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Vamos conhecer mais um pouco sobre esses predicativos. A respeito do predicativo do sujeito. Trouxe essa tirinha aí para vocês, rirei um pouco. Porque eu não sei o que é verbo de ligação. Lili, verbo de ligação é o que liga para as pessoas. Então, se vocês receberem uma ligação aí de algum verbo, fiquem atentos, porque pode ser de um verbo de ligação. Foi só para descontrair, tá certo, gente? Vamos lá. As diferenças entre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O predicativo do sujeito, ele indica características, qualidades ou estado que se atribui ao sujeito de uma oração. A ligação entre o sujeito e o predicativo é feita através de um verbo de ligação, que serve para aproximar o sujeito do seu predicativo, ou seja, do seu estado, qualidades ou características. Existe também aqueles que entram na constituição do predicado verbo nominal, Olha o exemplo. O trem chegou atrasado, Aí nós temos duas informações, que o trem chegou e que o trem estava atrasado, Por isso ele é um predicado verbo nominal, porque nós temos um verbo de ação, que traz uma informação principal, e um nome, que também traz uma informação essencial. Então, nós temos aí dois núcleos com duas informações importantes sobre o sujeito. E para que serve esse predicativo do sujeito? O predicativo ele é importante porque há uma necessidade de a gente caracterizar o mundo ao nosso redor, E isso é inerente a qualquer ser humano. De forma que a análise detalhada das situações discursivas é viável pelo uso dessa classe gramatical, que é o predicativo. Vejam esse exemplo. O pai era muito alto. Um dia, ele chegou em casa e viu o filhinho dele lá embaixo, bem pequenininho. O menino estava imundo. Aí o pai perguntou para o filho, por que está sempre tão sujinho, meu filho? E o menino, porque estou muito mais perto do chão do que você. O livro do riso do menino maluquinho. Vejam que eu destaquei duas palavras aí, alto e imundo, Eles trazem, essas palavras trazem características do sujeito. No primeiro caso, alto está se referindo ao pai, então é a característica do pai. E imundo é a característica do menino. E em relação ao predicativo do objeto? É o termo a que se refere o cumprimento. E o predicativo do objeto? É o termo que se refere ao complemento de um verbo nocional, O predicativo do sujeito, ele se liga diretamente ao sujeito, por meio do verbo de ligação. O predicativo do objeto, não. Ele é o complemento de um verbo de ação, Então, sendo o predicativo do objeto um termo da oração, atribuindo uma qualidade ao objeto. E para que serve esse predicativo?
Em sua relação com o mundo, em sua relação com o mundo, o ser humano tem um papel ativo, né? Ele julga as coisas que acontecem, considerando-as corretas ou incorretas. Acha que algo está certo ou errado e assim por diante. Por isso é comum o predicativo do objeto acompanhar verbos como achar, considerar, julgar, ver, sentir. Isto é, verbos que introduzem nosso julgamento ou nossa opinião sobre as coisas que nos cercam. Então, o predicativo do objeto, ele serve para complementar, né, esses verbos. Vejam o exemplo. Croissant. Deu até fome agora, né, gente? Em 1869, os turcos otomanos se prepararam para invadir Viena, na Áustria. Planejavam atingir o centro da cidade à noite, cavando galerias subterrâneas. Os padeiros vienenses, que começavam seu trabalho durante a madrugada, deram o alarme. O exército local conseguiu evitar a invasão. Aí o imperador da Áustria pediu aos padeiros que fizessem um pão que tornasse o fato inesquecível. Assim nasceu o croissant, representando a lua crescente do estandarte otomano. O livro das invenções, Marcelo Duarte. Vejam, nós temos aí que tornassem o fato inesquecível, né? Os padeiros deveriam fazer um pão que tornasse o fato inesquecível. Esse tornasse, né, esse verbo tornar, ele pede um complemento, né? O complemento é o fato, né? Então, o fato, ele é o complemento do verbo, ou seja, é o objeto. Inesquecível está trazendo características do objeto, que é o fato. Por isso, ele é chamado de predicativo do objeto. Vamos ao que nos traz o livro de vocês. Chamamos predicativo o termo da oração que indica uma característica atribuída ao sujeito ou ao objeto por meio de um verbo, principalmente de um verbo de ligação. Vejam o exemplo. Como não sou poeta, não posso dizer. Nós temos aí um verbo de ligação, né? Que é verbo ser, nesse caso conjugado na primeira pessoa, sou. E o predicativo poeta, né? Está atribuindo uma característica à pessoa. O predicativo do sujeito é um termo que compõe o predicado nominal e o verbo nominal. No predicado nominal, o verbo se refere ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Enquanto no predicado verbo nominal, o verbo é intransitivo ou transitivo. Vejam o exemplo. Com tanto movimento, fiquei enjoado. Vejam. Esse é um verbo que representa mudança de estado, né? Você não estava, mas ficou enjoado, né? Então, nós temos um verbo de ligação e não um verbo de ação. E nós temos a característica atribuída ao sujeito, que é enjoado. Nesse exemplo, temos uma oração que se estrutura em torno de um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, constituindo um predicado nominal, certo? Veja um exemplo. Concluiu Neruda exausto, né? Concluir é um verbo de ação, né? E exausto, né, é uma característica atribuída a Neruda. Então, nesse caso aí, nós temos um predicado verbo nominal, porque ele possui dois núcleos, um verbo nocional e um predicativo do sujeito. Nesse outro exemplo, nós temos uma oração que se estrutura em torno de um verbo transitivo e um predicativo do sujeito, constituindo um predicado verbo nominal. Já o predicativo do objeto é um termo que compõe o predicado verbo nominal e indica uma característica que se atribui ao objeto. Pode vir precedido de preposição. Ocorre, geralmente, com verbos transitivos diretos, que exigem uma qualidade para o objeto. Considerar, julgar, achar, supor, tornar, eleger, nomear, chamar, apelidar e outras equivalentes, né? Vejam o exemplo.
Poetas acham inquietantes as palavras, né? Nós temos aí o sujeito, que é poetas, acham que é um verbo de ação, verbo nocional, né? E inquietantes é um predicativo do objeto, certo? Porque ele está trazendo característica ao objeto que é palavras. Então, as palavras são inquietantes. Palavras está completando o sentido do verbo achar. E inquietante está trazendo a característica para esse objeto, certo? A pontuação, né, o uso da vírgula para separar termos da oração. Né? Isso é muito importante para que a gente saiba a função de cada termo dentro de uma oração. A pontuação indica na escrita as diversas possibilidades de entonação da fala, além de contribuir com a expressão de pensamentos, sentidos, emoções, entre outros, tornando mais claro o entendimento de um texto. No emprego dos sinais de pontuação, a vírgula é um ponto que requer bastante atenção. Na língua portuguesa, as orações se estruturam em pares inseparáveis, né? Sujeito mais predicado, verbo mais complemento. A primeira regra que devemos considerar em relação ao uso da vírgula é essa. Não se separam esses elementos por vírgula. Vejam o exemplo. O poeta colocou a mão sobre o ombro do rapaz. O sujeito simples é o poeta e o predicado verbal colocou a mão sobre o ombro do rapaz, né? Nós temos aí o verbo colocou, né? E o complemento desse verbo, que é a mão, né? O complemento do verbo, ele é um objeto direto. Nós temos ainda uma adjunta adverbial de lugar sobre o ombro do rapaz. Então, somente se algum elemento da oração for intercalado nessa estrutura, a vírgula ela será usada. Vejam o exemplo. O carteiro, durante algum tempo, contemplou, pensativo, o mar. Nós temos aí alguns termos, né, que estão aí intercalados entre esses elementos da oração. Sujeito e predicado, verbo e complemento, né? Entre o sujeito e o predicado não pode haver jamais vírgulas e nem entre o verbo e o complemento, certo? Então, vejam. O carteiro, né, é o sujeito, e o predicado contemplou o mar. Vejam que o sujeito e o predicado, eles não estão separados, é porque há um outro elemento aí entre eles dois, por isso esse elemento está separado por vírgula, uma vírgula antes e uma vírgula depois. Então, ele está intercalando esses dois termos. Esse termo aí, durante algum tempo, ele é um adjunto adverbial de tempo, né? E nós temos ainda um outro adjunto que é pensativo, né? O complemento do verbo contemplar é o mar, que é o objeto direto. Se a gente retirasse esses dois elementos aí que estão intercalados durante algum tempo e pensativo, a oração ficaria só: o carteiro contemplou o mar. Estão vendo que ela não perde o sentido? Mas, né, embora haja esses elementos intercalados por vírgula, né, a vírgula não foi devida aí nesse caso, né, porque os termos inseparáveis, eles não foram separados por ela, certo? Vejam alguns casos de uso da vírgula em orações. Separar o aposto, né? O aposto é um termo explicativo. Olha. O Carteiro e o Poeta, livro mais conhecido do chileno Antônio Skármeta. Vejam que essa informação aí, né, é um termo que está explicando o livro, que Michael Redford levou ao cinema em 1994. 2. Isolar vocativo, termo que chama a atenção. Vocativo, né, quando a gente quer chamar alguém, né, no nosso discurso. Veja o exemplo. Não, Dom Pedro. Estranho não é o poema, né? Quando você diz, não, mãe, eu não quero. Né? Então, você está chamando aí a atenção da mãe de vocês. 3. Isolar expressões que indicam circunstâncias variadas, como tempo, lugar, modo, companhia, entre outras. Né? Pode ser adjunto adverbial, intercalado na oração. Veja um exemplo. Aqui na ilha, o mar e quanto mar.
4. Antes dos conectivos, mas, porém, contudo, fosse e logo. Nesses casos aí, você sempre tem que utilizar a vírgula. Gostava do poema, mas estranhava as metáforas. Tá vendo? Antes desses conectivos, sempre utiliza a vírgula. 5. Isolar termos explicativos como isto é, a saber, por exemplo, digo, a meu ver, ou melhor, os quais servem para retificar, continuar ou concluir o que está dizendo. Neste lugar, por exemplo, o mar sai de si mesmo a cada momento. 6. Separar termos coordenados, né? Uma lista, por exemplo. Veja um exemplo aí. E então, com 7 línguas verdes, de 7 tigres verdes, de 7 cães verdes, de 7 mares verdes, percorre-a, beija, umedece-a e golpeia o peito, repetindo seu nome. Essa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham conseguido compreender as diferenças entre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, além de retomar algumas regras do uso da vírgula. Fique em paz e até a próxima.